Fala pessoal, como vocês estão hoje trazendo mais um vídeo aqui? Bom, a gente vai comparar os dois principais fundos imobiliários de papel aqui que muita gente tem dúvida entre qual que é melhor, MXRF ou KNCR11. Então, um vídeo muito importante. Se você já investe neles ou se você tem interesse em investir, acompanhe até o final porque a diferença deles é muito relevante aqui e serve também de exemplo para outros fundos. Beleza, pessoal? Então, sem mais enrolação aqui, vamos fazer um vídeo rápido para vocês conseguirem realmente entender qual que é a diferença entre eles e que não tome muito tempo de vocês. Fica aqui meu convite antes de a gente iniciar o vídeo para se inscrever no canal. A gente tem uma meta aí de 1.000 inscritos até o final do ano. A gente está trabalhando duro para isso. Se todo mundo ajudar aqui, vai dar certo com certeza. Beleza, pessoal? Então, rapidamente, o que são esses fundos imobiliários de papel? Eles basicamente emprestam dinheiro para construtoras por meio de CRIs. Isso basicamente eles financiam as obras, certo? Porém, a gente tem uma coisa muito importante aqui que diferencia o MXRF do KNCR, que seria basicamente o modelo que esses empréstimos estão indexados. Então, enquanto o MXRF empresta ajustado pelo IPCA, ou seja, quando a inflação sobe, a construtora também tem que pagar mais, o KNCR ele é indexado ao CDI. Então, quando o CDI sobe, a construtora precisa pagar mais para ele. Vice-versa também funciona. Se o IPCA cair, a construtora paga menos. Se o CDI cair, a construtora também paga menos. Porém, isso é importante porque são indexadores diferentes. A rentabilidade deles segue gráficos diferentes. Quando você investe no MXRF, você está protegido da inflação, enquanto no KNCR você está protegido da taxa de juros, a taxa Selic, basicamente porque o CDI acompanha a Selic. Bom, nos finalmente é muito semelhante, já que a Selic sobe, o CDI sobe, quando a inflação também sobe. Porém, isso se dá em períodos diferentes, às vezes tem um delay, às vezes a inflação já está caindo e a taxa Selic já está lá em cima, às vezes o IPCA está subindo e a taxa Selic ainda está em baixa. Porém, por meio desses dois investimentos, você consegue se proteger desses dois modelos de indexadores, certo? Que basicamente seria uma proteção contra a inflação. Você tem rentabilidade quando a inflação está baixa, porém você consegue manter sua rentabilidade se a inflação está alta, o que é diferente de um imóvel, por exemplo. Então, não necessariamente quando um galpão logístico, e não necessariamente ele reajusta da mesma forma quando sobe a inflação ou quando sobe a Selic, os aluguéis da mesma forma que um fundo de papel faz. Aqui ele consegue fazer isso, obviamente tem um risco de ele subir esse valor e acabar entrando em vacância. Então as construtoras geralmente sofrem mais durante esses períodos, porém quando a gente pega bons fundos com bons credores, a gente consegue manter uma alta rentabilidade e ainda assim não ter uma vacância de pagamento, certo? Então não sofrer calote. Agora é muito importante também ficar um disclaimer aqui para quem investe em fundos de papel, para não ficar buscando cegamente fundos imobiliários que tem um dividend yield de 15%, 16%, para você ganhar mais de 1,2, 1,3, 1,5% ao mês, porque aí tem muita chance de quando a Selic subir, quando a inflação subir, os credores não conseguirem pagar e você acabar ficando vacante e esse fundo colapsando, certo? Isso já aconteceu em outros momentos da bolsa, então é muito importante que tome cuidado com isso, certo? No caso, esses dois fundos imobiliários que a gente tem aqui já são bons. Bom, aqui na tela a gente tem o MXRF11, certo? Atualmente ele está sendo cotado a 9,66. A gente tem um preço-valor patrimonial um pouco acima de R$ 1, certo? Então a gente está pagando um pouquinho a mais que o preço justo, porém bem próximo ainda, sendo que muitas vezes o MXRF é negociado até 1,1, ou seja, a gente ainda não está no teto de preço dele. Uma liquidez diária de 10 milhões e uma variação de 14% nos últimos 12 meses. Se você pega aqui e reajusta nos últimos 5 anos com os dividendos que ele pagou, os proventos que ele pagou, a gente tem aqui um gráfico muito mais bonito, onde você teria investido R$ 1.000 e estaria atualmente com 1.660, certo? Então a gente tem aqui uma rentabilidade de 66% nos últimos 5 anos. Se você pega aqui a média do dividend yield foi de 15,6% nos últimos 5 anos, com atualmente 12%, e um pagamento médio aí de 9 a 10 centavos por mês nos últimos 12 meses, certo? 9 a 10 centavos por cota. Quando a gente pega o KNCR11 aqui, nós já vemos um cenário um pouco diferente. É um fundo base 100, ou seja, ele não está sendo negociado na casa dos R$ 10, ele é negociado na casa dos R$ 100. Um pressor patrimonial também um pouquinho acima de 1, certo? Porém abaixo do 1,1, que seria o teto aí dos fundos de papel. Uma liquidez diária também muito atrativa, bem acima dos 10 milhões, o que já é maravilhoso para grande parte das pessoas, certo? Tem fundos imobiliários que sofrem com liquidez diária,
Porém, não é o caso desses dois aqui, beleza? Atualmente estamos com um dividend yield acima de 13%, ou seja, pagando mais de 1% ao mês, com uma variação de 17% nos últimos 12 meses. Aqui o gráfico é bacana nos últimos 5 anos, porém fica melhor ainda quando a gente coloca a cotação ajustada pelos proventos. Aí a gente já vê que teria investido R$ 1.000 e atualmente estaria com R$ 2.050, ou seja, uma rentabilidade, uma valorização de 100% nos últimos 5 anos, certo? Basicamente quase uma linha reta aqui que a gente possui de valorização. O dividend yield dele nos últimos 5 anos foi de 13%, atualmente em 13,3%. Então a gente pode ver aqui que ele oscila mesmo com o CDI. Então, quando o CDI abaixa, ele também abaixa, quando o CDI sobe, ele também sobe. Então, a gente tem um hedge aqui contra o nosso indexador principal, que é o CDI. Se você pega os pagamentos, ele tem pago aí uma média de R$ 1,2 por mês, certo? Então, nos últimos 12 meses, então mais ou menos aqui essa linha, tendo uma mínima aí de R$ 1, chegando aqui a próximo a 1,3 real agora nos últimos meses, certo? Então ele realmente vai se ajustando muito bem. Isso é um comportamento um pouco diferente do MXRF, que se a gente voltar aqui, ele não ajusta tanto, ele é um pouquinho mais lento, porque o IPCA não oscila tão rápido, digamos assim, é uma banda um pouco mais lenta do que a Selic. A Selic tem reunião a cada 90 dias do Copom, então eles conseguem, o Banco Central consegue ir subindo a Selic de forma mais rápida, enquanto o IPCA ele acaba ficando mais estável aqui, e a gente até vê que a rentabilidade do MXRF tem caído nos últimos meses, enquanto o KNCR tem subido nos últimos meses, certo? Com a vigência da Selic se mantendo estável nos próximos meses, a gente pode ver que o pagamento do KNCR vai se manter mais alto, certo? Até meados aí do fim de 2026. A previsão era que baixasse já no fim de 2025, porém o ano está acabando e não aconteceu. O Boletim Focus já prevê isso mais para frente, jogou para metade de 2026, fim de 2026, certo? Então a gente deve ver o pagamento do MXRF se estabilizando e caindo um pouquinho ao longo do tempo, enquanto o KNCR também vai se estabilizar e cair ao longo do tempo, porém uma estabilização um pouco mais alta do que o MXRF. São dois fundos imobiliários de papel muito bons, com bons credores, porém modalidades diferentes de credores, certo? Então a gente viu ali que o NCR empresta indexado pelo CDI, enquanto o MXRF empresta indexado pelo IPCA. Tem vídeo específico aqui nesse canal sobre o MXRF, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês poderem assistir, recomendo que assistam, a gente faz uma análise bem mais aprofundada, pegando o relatório para o investidor do MXRF, onde a gente pega os dados direto da gestora, que é a XP, certo? E analisa tudo direitinho, tintim por tintim. Realmente bem bacana esse vídeo. Se você investe no MXRF, não deixe de assistir, porque é muito, muito, muito importante você saber onde você está pisando. Beleza, pessoal? Comenta aqui embaixo um feedback sobre o vídeo, o que vocês acharam, o que vocês acham desses fundos imobiliários, ou se vocês investem em outros. É muito bacana para a gente fortalecer a comunidade e se ajudar. Beleza, pessoal? E meu último convite aqui é para se inscrever no canal aí para fortalecer na meta de 1.000 inscritos até o fim do ano. Beleza, pessoal? Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!